Olá, muito bom dia a você. Este é o Jornal da CBN. Eu sou Milton Jung e ao nosso lado está o Leandro Gouveia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham a partir de agora. Vamos juntos acompanhar os destaques desta quinta-feira, 18 de agosto de 2022. A ANAC realiza hoje à tarde o leilão de concessão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e de mais 14 terminais em vários estados. A expectativa do governo federal é que os vencedores invistam mais de 7 bilhões de reais na modernização dos aeroportos ao longo dos 30 anos de concessão. Quem arrematar Congonhas terá de administrar outros 10 terminais em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pará. Se os 3 blocos do leilão forem arrematados, o governo garantirá a arrecadação inicial de ao menos 938 milhões de reais. Segundo a ANAC, os 3 blocos da 7ª rodada de leilão concentram mais de 15% do total do tráfego de passageiros do país, o equivalente a mais de 30 milhões por ano. 6h04. A Polícia Federal pediu autorização ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para indiciar o presidente Jair Bolsonaro por disseminar notícias falsas sobre a Covid-19 e desestimular o uso de máscaras de proteção. A delegada Lorena Lima Nascimento também solicitou permissão para ouvir o depoimento de Bolsonaro sobre o assunto. A investigação apura informações divulgadas por Bolsonaro numa transmissão ao vivo realizada em junho do ano passado. Na live, o presidente citou uma relação inexistente entre a vacina da Covid-19 e o aumento do risco de desenvolver AIDS. Para a Polícia Federal, essa associação falsa pode ser classificada como uma contravenção penal por provocar alarme a terceiros, anunciando perigo inexistente. Em outro trecho, o relatório parcial da Polícia Federal diz que o presidente citou uma informação falsa de que as vítimas da gripe espanhola morreram em maior parte por causa do uso de máscaras do que pela gripe. A Polícia Federal diz que o fato se enquadra no delito de incitação ao crime, que prevê pena de 3 a 6 meses de prisão ou multa. Para a Polícia Federal, Bolsonaro disseminou de forma livre, voluntária e consciente informações que não correspondiam ao texto original de sua fonte, provocando potencialmente alarme de perigo inexistente aos espectadores. Para o advogado criminalista Eduardo Mui Laerte, é pouco provável que Bolsonaro sofra alguma consequência jurídica por causa do posicionamento usual do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É um fato político relevante a Polícia Federal pedir autorização para indiciar o presidente da República. Só o fato de ser pedido, independente da consequência, já é um fato político e jurídico importante. No crime comum, o presidente é julgado pelo Supremo, mas para que ele possa ser julgado pelo Supremo, há 2 condições preliminares. A primeira é que ele seja denunciado pelo Procurador-Geral da República. E a gente já sabe que, em geral, o procurador atual da República não tem tido muita vontade de denunciar o presidente. Em seguida, ainda que o Procurador-Geral da República denunciasse, precisaria autorização de 2/3 da Câmara Federal. 6:06. A Anvisa aprovou por unanimidade o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras nos aeroportos e dentro dos aviões. Um dos argumentos é de que não há tendência de aumento de mortes pela Covid-19, mesmo após flexibilização do uso de máscaras. O diretor Alex Machado ressaltou que, apesar da decisão, o uso do acessório de proteção continua sendo recomendado. Quando nós não tínhamos vacinas e quando nós não tínhamos nenhuma alternativa terapêutica, foi a máscara, né? Foi o distanciamento social, foi o uso do álcool em gel, as medidas não farmacológicas que socorreram as famílias e a população brasileira. A máscara cumpriu um papel de salvar vidas efetivo. Mas é preciso ter proporcionalidade. A sociedade brasileira passou a estabelecer, né, o uso da máscara como um instrumento de defesa também, porque, como ficou aqui demonstrado, a orientação técnica no sentido de que a obrigatoriedade não seja mais cogente pela norma, mas que se traduza numa recomendação para que as pessoas continuem usando as máscaras, mas não com mais a dicção da obrigatoriedade. Ouvindo as preces do Jornal da CBN, publicadas ontem na conversa com Lauro Jardim, a Anvisa manteve a saída organizada por filas nos aviões. Melhor notícia. 6:07. CBN Eleições 2022.
O candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, fará hoje em Belo Horizonte o primeiro comício de campanha num espaço público. Por causa das ameaças ao candidato nos últimos dias, o evento vai contar com um amplo esquema de segurança da Polícia Federal, incluindo atiradores de elite, agentes à paisana e monitoramento do local por drone. Além disso, haverá uma força extra de membros da Polícia Militar, Guarda Municipal e do Departamento de Trânsito. Segundo a Polícia Federal, este mês já houve ameaças contra Lula em eventos em São Bernardo do Campo e no Nordeste. Ontem, o petista se encontrou com micro e pequenos empresários em São Paulo. Ele estava acompanhado do vice na chapa, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Lula prometeu aumentar o apoio ao setor como forma de reaquecer a economia brasileira e disse que os bancos públicos terão um papel fundamental nesse processo. Nós não queremos que os bancos públicos tenham nenhum prejuízo, mas nós não queremos que eles queiram ter os mesmos lucros do banco privado. Eles têm que prestar uma função social a esse país. Da mesma forma o BNDES. O BNDES vai ter que deixar de fazer empréstimo para grandes empresas e vai ter que se dedicar para emprestar para pequenos e médios empresários, para pequenos e médios empreendedores. Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro visita hoje o Parque Tecnológico de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e faz campanha na cidade. Ontem o presidente gravou programas para a propaganda eleitoral e participou de um evento em um hotel de Brasília, organizado por prefeitos que apoiam a candidatura dele. Durante o evento, Bolsonaro ironizou a ação do PSB no Supremo, que pede um plano de ação contra a varíola dos macacos e vacinação compulsória de pessoas com comorbidade. Tem um partido aí de esquerda que entrou no Supremo, né, entre outros pedidos, para que eu compre vacina para essa questão da varíola do macaco. Estou aguardando ver qual é a decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Mas eu tenho certeza que, dessa vez, essa responsabilidade seja devolvida àquele direito, que é o presidente da República tratar desses assuntos. O comando da campanha de Bolsonaro pediu ao TSE para trocar a foto do candidato que vai aparecer na urna eletrônica na hora do voto. Em vez da foto em que Bolsonaro aparece sério, a nova imagem encaminhada à corte mostra o candidato sorrindo. A decisão sobre a alteração caberá ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. E o candidato Ciro Gomes, do PDT, participa hoje do ciclo de debates promovido pela Associação Comercial de São Paulo. Ontem, Ciro fez caminhada na periferia de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. A candidata do MDB, Simone Tebet, vai participar de sabatina na Ordem dos Advogados do Brasil. Nesta quarta-feira, a senadora dividiu os compromissos entre São Paulo e Brasília. No Distrito Federal, Simone Tebet visitou uma creche sustentada por doações e prometeu ênfase na educação e no saneamento. Educação é prioridade nacional para uma professora como eu. Só vamos mudar o Brasil através da educação. Então, o nosso compromisso era, ao lado dos prefeitos, nós vamos concluir todas as escolas e creches inacabadas, são quase ou mais de 2.000, porque lugar de criança é na escola. 6h11. E acaba hoje o prazo para o eleitor pedir o voto em trânsito. A opção é destinada a eleitores que estarão em viagem ou fora do domicílio eleitoral no dia das eleições. O cidadão pode escolher votar em trânsito em qualquer município com mais de 100 mil eleitores. Se o município escolhido para o voto em trânsito for no mesmo estado do domicílio eleitoral, ele vai ter direito de votar para todos os cargos: presidente, governador, senador e deputados. Se o município for em outro estado, o eleitor poderá votar apenas para presidente. Para solicitar o voto em trânsito, o eleitor tem que comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral mais próximo e levar um documento oficial com foto. Não há como fazer a transferência por e-mail ou pelo aplicativo e-Título. Hoje também termina o prazo para o eleitor que tem dificuldade de locomoção pedir para votar numa sessão especial com acessibilidade. O pedido deve ser feito em qualquer cartório eleitoral pelo próprio interessado ou por curador, apoiador ou procurador. Você está acompanhando os destaques do Jornal da CBN. E o Exército cancelou o desfile de 7 de setembro no Rio de Janeiro e estará apenas em ato com o presidente Bolsonaro na praia de Copacabana. Segundo o prefeito Eduardo Paes, em vez da parada militar, será realizado um ato com apresentações da Marinha e da Aeronáutica no mar e no espaço aéreo de Copacabana, sem instalação de palcos ou arquibancadas. 6h12. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento da ação que decidirá se a nova lei de improbidade administrativa pode retroagir para casos em que o político foi condenado
antes da validade da nova regra. Por enquanto, 6 ministros já votaram, mas ainda não há maioria em torno das teses levantadas pelo plenário do Supremo. Entre os políticos que podem ser beneficiados com a mudança está o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ontem, o ministro Edson Fachin votou contra a retroatividade da lei em qualquer circunstância. O ministro Dias Toffoli votou a favor. Em um regime democrático, a lei de natureza não estritamente penal, e é o caso, não pode retroagir, a lei nova não pode reger os efeitos futuros gerados por contratos a ela anteriormente celebrados, sob pena de afetar a própria causa, ato ou fato ocorrido no passado que lhes deu origem. A regra hermenêutica que preside as relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e o cidadão no direito público é a de aplicação da norma mais benéfica sempre ao cidadão, sempre ao particular. Sobretudo quando se ampliam direitos de um lado e se reduz o poder punitivo estatal do outro. O vereador Gabriel Monteiro, do PL, pode ter o mandato cassado hoje pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar por causa das denúncias de assédio sexual e moral. Ontem, a Comissão de Justiça e Redação da Câmara do Rio rejeitou o recurso apresentado por Gabriel Monteiro contra o relatório aprovado no Conselho de Ética, que recomenda a cassação do mandato dele.